estar com vocês. Muito bom dia. Eu sou a Nana e ajudo mulheres a ter uma vida criativa e equilibrada fazendo patchwork do zero. Ou seja, ainda que você nunca tenha costurado, mas se você gosta de patchwork, vem comigo. Você vai aprender de uma forma simples e rápida. E além de tudo, não tem nada melhor para a nossa vida, para a gente poder equilibrar nossas emoções do que fazer uma arte, fazer artesanato, fazer algo que nos desconecte dos nossos problemas, nos desconecte das nossas preocupações. E patchwork é simplesmente excelente. E mais, deixa eu dar um oizinho aqui no chat, e mais, já é comprovado que é um tipo de artesanato, uma técnica que desenvolve nossa parte cognitiva, memória, criatividade, enfim, é muito bom fazer patchwork, então vem conhecer esse mundo comigo. E hoje nós vamos falar sobre as aplicações, como deixar nossos trabalhos ainda mais charmosos, ainda mais especiais e únicos com aplicações, né? E como a gente fazer essas aplicações. Mas para que todo mundo, bom dia, Eva, para que todo mundo chegue, para que todo mundo esteja aqui com a gente, eu vou deixar alguns recadinhos. Nós vamos, semana que vem, começar uma semana de aquecimento para um evento que eu vou fazer gratuitamente para vocês. É uma semana inteira de conteúdo para eu falar do patchwork do zero. O que é isso? Como que a gente aprende a fazer patchwork? Bom dia, Lourdes, de uma forma simples e rápida, e como você pode também alcançar resultados impressionantes ou resultados extraordinários com aquilo que você quer, tá bom? Então, marca na sua agenda. Na semana que vem, nós vamos continuar com nos nossos encontros, nossas lives de terça e quinta-feira, nosso Mão na Máquina, mas também durante os outros dias nós vamos ter outros conteúdos muito interessantes para você que quer conhecer essa arte, que quer ter uma vida mais equilibrada e mais criativa fazendo patchwork do zero. Certo? Então anota aí na sua agenda, chama as amigas, convida todo mundo. Bom dia, Alice. E agora vamos falar das aplicações. As aplicações são simples e são fáceis. A gente só precisa entender como tirar o desenho que a gente quer fazer, ou então o risco que a gente quer fazer de qualquer lugar para trazer para o nosso trabalho. E eu trouxe alguns exemplos de onde a gente pode aplicar. Isso são pequenos exemplos, tá? Existem outras inúmeras possibilidades para vocês. Eu trouxe aqui uma aplicação de um saquinho de sapatilha para balé. Então, esse desenho aqui que é a sapatilha, eu desenhei e apliquei no meu trabalho, no meu saquinho, certo? Você tem aqui um saquinho de maternidade, que o tema da minha pequena era passarinho, então eu apliquei um passarinho para deixar mais bonito. Então isso daqui é uma aplicação, né? Opa, eu não sou muito boa pro oposto, assim, ó, pro espelhado, eu me perco um pouco, mas achei. Ó, o meu passarinho. Aqui é um passarinho que era o tema do enxoval da minha pequena e eu apliquei tanto no saquinho da maternidade, também apliquei na fraldinha, né? Olha que legal como você consegue trazer as aplicações para os seus trabalhos. Na fraldinha, também apliquei na minha colcha. Aqui eu fiz o centro da colcha, não sei se dá. Isso aqui é uma manta de bebê, tá vendo? Uma colcha de bebê que eu fiz para minha pequena. E eu fiz o centro dela trabalhado, né? Eu fiz o centro aqui, ó. Eita. Achei. O centro dela aqui, eu fiz trabalhado com a minha menininha, com a minha sabonê e também com o meu passarinho aqui. E também tem bloco a bloco na colcha. Vou abrir aqui, ó, as minhas sabonês. Deixa eu abrir para ficar fácil para vocês. Bloco a bloco, um bloco trabalhado em pet, outro bloco trabalhado com aplicação
né? Cada pedacinho desse é a aplicação de um desenho, que é da Sabonê. Esse desenho bem famoso no patchwork, né, das menininhas. Você também pode aplicar iniciais, as letras. Ó, trouxe até a manta do Vlad, a manta almofada dele, para mostrar para vocês. As letras você também pode aplicar o alfabeto aqui, né? Enfim, várias são as formas de aplicação, várias são os recursos que a gente pode trabalhar. Hoje o Vlad tá bem barulhento. Então, são várias as formas que a gente pode trabalhar, os recursos para deixar ainda mais os nossos trabalhos, as nossas peças charmosas. Mas como que eu faço isso, Nana? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que quase todo desenho você pode aplicar aonde você quiser. O que você precisa? Você precisa de desenhos que tenham limites determinados. Então, você precisa de desenhos que sejam bem marcados. Por exemplo, essa sapatilha, eu tenho o contorno todo dela. Imagina um desenho todo contornado. E é isso que a gente vai aplicar. Agora, como que eu tiro o desenho? Por exemplo, eu vejo um desenho bonito na internet, eu tenho o desenho de um personagem que eu quero aplicar na minha peça, um Mickey, sei lá, um passarinho, como eu apliquei, a Sabonê, enfim. Eu quero aplicar um desenho que eu vi na internet. Como que eu faço isso? Eu pego um papel vegetal, e a gente vai... Primeiro você pega o desenho e imprime, certo? Depois que você imprime, você pega o papel vegetal. Por que o papel vegetal? Porque ele vai me mostrar o que está do outro lado, certo? Então, eu vou pegar esse desenho impresso. Esse desenho ele tem que ser um desenho contornável. O que eu digo com desenho contornável? Se eu pegar uma princesa da Disney que não tenha os traços bem marcados, bem desenhados, por exemplo, for em 3D, for toda sombreada, eu não consigo delimitar aonde começa e aonde termina cada uma das partes do desenho. Como essa daqui, eu vou pegar a Sabonê como exemplo. Aqui, ó. O contorno, eu tenho aqui o chapéu, depois o bracinho, depois o avental e também o vestido, certo? E o sapatinho. Se eu não consigo definir os contornos do meu desenho, fica difícil eu reproduzir ele em aplicação. Pensa que todo desenho que a gente vai reproduzir em aplicação, eu tenho que definir as partes que são aplicáveis no tecido, certo? Então, eu tenho que definir a parte da cabeça, do pescoço, da orelha, do cachorrinho, do gatinho. Então, esse é o foco que você tem que ter ao olhar o desenho que você quer aplicar. Então, por exemplo, eu quero aplicar um Mickey. O Mickey é um desenho legal de aplicar, porque eu tenho bem definidas as orelhas, o rostinho dele, certo? Normalmente a gente aplica até a cabecinha só com a sombra, só o contorno assim da cabecinha e das orelhas. Eu posso aplicar um ursinho, então eu tenho definido o rostinho dele, as orelhinhas. Esse é o princípio. Você tem que imaginar que qualquer desenho pode ser aplicável, desde que eu consiga dividir esse desenho em partes definidas. Depois que eu dividir em partes definidas, eu pego o meu papel, eu imprimo, pego o meu papel vegetal e faço o primeiro risco do meu desenho. Então, vamos supor que eu tenha... Deixa eu pegar aqui meu lápis, só um minutinho. Coloquei tudo em cima. Vamos supor aqui que eu vou aplicar uma casinha, tá? Eu vou aplicar uma casinha na minha coxa, no meu pano de prato, no meu caminho, no meu painel, onde quer que eu imagine eu vou aplicar minha casinha.
eu tirei lá da internet o risco, tá? Da minha casinha. Aqui tem a porta. E aqui, deixa eu terminar de riscar aqui. E aqui a janela. Então, tá aqui, ó. Eu tô aqui com a minha casinha, tá? Aqui tem o telhado, as paredes, né? A janela e a porta. Como que agora eu tirei o meu desenho do papel, né? Imprimi a casinha, passei o vegetal na casinha e agora como que eu tiro essa casinha e transformo ela numa aplicação? Primeiro você vai ou com o carbono, você vai colocar em cima de um outro papel e tirar as partes, ou você vai passar o grafite em cima do risco assim, ó. Deixa eu baixar aqui para vocês verem o que eu tô fazendo. Eu vou passar aqui, ó, o próprio grafite em cima do risco. Se você não tiver o carbono. Amor, pega papel para mim. Por favor. E daí você, no contorno todo, passa a grafite do próprio 6B. Se você usar um outro lápis, o 2B, o HP, ele não vai funcionar muito bem, porque a grafite desses lápis, ela é dura e ela não deixa resíduo suficiente para a gente tirar o risco. Então, por isso que quando eu deixo na minha lista de material, eu coloco lápis, e não é qualquer lápis, é um lápis 6B. Entre outras coisas, ele risca mais fácil e além de riscar mais fácil, ele deposita grafite para a gente fazer esses trabalhos também. Então, o que eu fiz? Ou eu pego um carbono de tecido, que existe carbono para tecido, ou então eu dou uma depositada de tecido na volta toda do meu desenho e aí eu venho aqui num papel sulfite e tiro partes. O que é tirar partes, Nana? É definir, por exemplo, o que é destacado aqui? O telhado é uma parte diferente das paredes, não é? A parede eu vou usar todas de uma cor, ou se for usar cada uma de uma cor, vão ser duas partes. Mas eu vou definir que as paredes é um bloco só. Então, eu vou pegar, riscar, ó. Vou riscar em cima do risco do telhado. Aqui ficou o telhado, certo? Risquei o telhado aqui. A mesma coisa eu vou fazer com as outras partes, mas deixando distância sempre. Agora eu vou tirar as partes do desenho. Vou tirar a porta. Tirei a porta aqui. Vou tirar a janela. Vou tirar a janela. Aqui. Ah, mas eu quero uma janela que o centro seja diferente das folhas. Então, eu tiro as folhas também, tá? Tudo que for tecido diferente. Ah, eu quero um tecido diferente para a veneziana da janela, para as partes que abrem da janela. E o centro eu quero de um outro tecido. Então, eu tenho que tirar como partes diferentes. Esse pedacinho do telhado eu também quero uma cor diferente. Vou tirar esse pedacinho do telhado também. Tudo que eu mudar de tecido é uma parte diferente e eu vou riscar em um lugar diferente do meu papel. Se você for fazer uma vez só esse trabalho, você pode até fazer direto no termocolante. O que é termocolante, Nana? Termocolante é esse material que eu vou aplicar no tecido e ele vai deixar meu tecido mais durinho e estruturado para servir de aplicação. Ele vai estruturar para eu cortar e também para eu aderir, porque ele é um termocolante, ou seja, ele cola no tecido. Então, eu vou transformar como se fosse um tecido adesivo, sabe? Eu posso pegar
e transformar qualquer tecido que eu tenha numa espécie de adesivo de tecido para eu fazer as minhas aplicações dos meus desenhos. Então, esse papel é fundamental, ok? Depois que eu tirei todas as partes, eu tenho que analisar o meu desenho. O que eu faço para analisar o meu desenho? Eu fico imaginando, se eu pudesse transformar esse desenho em camadas, aqui está o desenho, vou refazer o desenho aqui, para ficar mais fácil, né? Aqui. É mais ou menos só para vocês entenderem as camadas, tá? Se eu pudesse refazer esse desenho em camadas, aqui, né? O que ficaria de fundo? Se eu tenho as paredes todas da mesma cor, percebe que esse bloco aqui, ó, que são as paredes, eu posso ter como a base do meu desenho. Esse bloco aqui é a base do meu desenho, ó, que é o bloco de parede. Depois, o que eu vou colocar por cima? O telhado vem em cima, certo? Essa parte da janela vem em cima da minha parede, que também vem em cima das minhas laterais que abrem a janela, né? Porque as laterais se encaixam na janela, certo? A porta vem em cima também da nossa parede. E esse daqui, esse pedacinho do telhado pode vir ou em cima da parede ou embaixo, tanto faz. Mas eu tenho que pensar o que encaixa. Se isso daqui é sobreposto, eu tenho que fazer uma aba maior da parede para ela ficar embutida, percebe, no telhado? Porque o telhado vai ficar em cima da parede. Se eu vou colocar em cima, o de baixo tem que ficar um pouquinho maior. Por que eu tô falando tudo isso? Porque daí na hora eu tirei o desenho, não tirei aqui o desenho? Aqui, ó. Eu tirei o desenho. Aqui faltou a base da minha casinha, certo? Faltou a base da minha casinha. Ok? Que é a parede da casinha. O que eu vou pensar? Tudo que vai ficar embaixo vai ter que ficar com uma binha para sobrepor. Então, na hora que eu for aplicar o meu termocolante, eu vou fazer assim. Eu vou deixar aqui a parede da casinha com uma borda maior. Vou fazer uma bordinha, tá vendo? Que é assim, ó. Ao invés de eu cortar do tamanho original, que é esse daqui de baixo, certo? Eu vou cortar com uma borda. Para quê? Para eu encaixar o telhado em cima e aqui ficar sobreposto. Para eu encaixar essa binha do telhado aqui em cima e também ficar sobreposta. A mesma coisa eu vou fazer com a janela. Lembra que eu dividi a janela aqui? Essa parte do meio vai ficar em cima das venezianas aqui. Então, eu vou aumentar um pouquinho as abas da janela, que é essa margem de sobreposição, certo? Aqui, eu vou colocar a porta inteira aqui, não vou precisar abrir um buraco aqui, é desnecessário, então vou aplicar uma porta inteira aqui e vou aplicar a janela inteira em cima das abas e tudo isso em cima da minha parede. Então, o que você precisa enxergar quando você vai aplicar um desenho? Primeiro que qualquer desenho que tenha contorno, ele é possível de ser aplicado, certo? Depois que você entendeu isso, você tem que tirar esse desenho no vegetal e parar para olhar o que está embaixo, o que está em cima. Eu vou pegar uma outra camada aqui que já está pronta, que é da minha sabonete, que dá para explicar ainda melhor, porque a casinha quase tudo ficou sobreposto, né? Então, aqui, ó, da minha sabonete.
Qual que é a minha base aqui? Eu peguei esse desenho que é um desenho clássico do patchwork, uma menininha sabonete. O que que eu penso? Olhando esse desenho, eu tirei o desenho inteiro no meu vegetal, mas agora eu preciso transformar esse desenho em partes para aplicar. Eu vou fazer, a minha base vai ser o avental. Essa vai ser a minha base. O avental não, o vestido, perdão. O vestido vai ser a minha base. A base da minha boneca é o corpo dela. O avental eu vou colocar em cima. Vou colocar ele em cima do tecido inteiro, da base inteira. A minha manga eu coloco em cima do meu avental, mas eu não vou fazer o recorte, então é só sobrepor. A mãozinha tá embaixo, tá vendo que ela tá embutida na manga? Então, ela aqui, ela é que a gente não vê porque o tecido é escuro, mas ela tem uma extensão aqui para ficar embaixo da manga. O tecido da mão fica embaixo da manga. E a mesma coisa a flor que está embaixo da mão. Então, a flor, ela avança aqui em cima da mão, certo? Aqui, o meu vestido e o meu avental, eles continuam aqui para cima pro chapéu sobrepor. Então, eu não termino o meu recorte aqui, eu avanço ele para dentro. E a mesma coisa o sapato. O sapato não termina aqui, ele avança um pouco para dentro, para ele ficar sobreposto. Então, na hora que você for pegar essa parte e transferir para o papel e depois para o termocolante, você tem que considerar essa parte que fica embutida. Você tem que aumentar a parte que vai ficar embutida. Ok, meninas? Depois que vocês fazem isso, eu tirei aqui o meu desenho. O que eu vou fazer? Eu vou recortar. Tem uma tesourinha aí, Iva? Não, essa é de tecido. Ele quer usar minha tesoura de tecido. Não deixem, meninas. Não deixem nem quem for ajudar a pegar sua tesoura de tecido para cortar papel. Eu acho que tem na gaveta, amor, aqui embaixo. Lá no fundo tem, amor, nessa gaveta mesmo, lá no fundo. Aí. Isso. Daí o que eu vou fazer? Depois que eu passei para o papel, eu vou pegar e vou recortar e passar para o termocolante. Minha sugestão, se for um desenho que você gosta, por exemplo, eu quero aplicar uma sabonete, eu quero aplicar uma maçã no meu avental, no meu jogo de cozinha, eu quero aplicar uma casinha no painel, mas você gostou muito, aplica esse desenho no papel cartão, que fica molde de papel, no caso, no papel cartão, se ele for ser mais definitivo, se você gostar do seu desenho, vou aplicar o telhado. E toma cuidado pro lado que você for fazer sua aplicação. Por quê? Se eu esqueço e viro ao contrário, aplico ao contrário, não casa, né? Então, você sempre marca, ó, o direito, você sempre vai marcando qual que é o lado que você tá cortando. Aqui eu já corto com aumento, tá vendo? Eu já vou cortar com aumento. Então, vou dividir as partes. Normalmente não tem a parte do recheio da casinha, eu coloquei só para vocês ilustrar. Tá, deixa eu até apagar aqui. Isso daqui não tem. Que tá aqui só porque eu mostrei para vocês. Aqui eu coloco direito, certo? Aqui a aba da janela, já com o aumento, certo?
uma aba desse lado, a outra aba desse lado. O centro da janela. Vou colocar aqui. Direito, direito, direito. Eu gosto de numerar porque depois disso, se você vai fazer... Uma vez eu montei um presépio. Imagina tantas partes, todas as peças do presépio. Então, você tem, né? A Sagrada Família, os Reis Magos, a Estrela Guia, enfim. Vai imaginando cada personagem com cada pecinha. E daí eu não marquei. E na hora de montar eu tive um trabalhão enorme para fazer cada pecinha. Na hora de montar as coisas não casavam. Por quê? Porque simplesmente tava tudo, cada um para um lado. Então marca, porque pode parecer que não é importante, mas é. Aí eu coloquei aqui, ó. Eu vou pegar a casinha que vai... Deixa eu fazer na placa para enxergar, né? A casinha aqui. Daí eu vou sobrepor o telhado aqui, tá vendo? O telhado tá sobreposto. Daí eu venho aqui, coloco a aba aqui desse lado, certo? A porta e a janela. De um lado, a janela do outro e o centro da minha janela. E assim vai ficar. Aqui não cola porque não tá com termocolante, aqui é só papel. Assim vai ficar a montagem da minha aplicação, certo? Detalhe, toda vez que eu uso o termocolante, ele vai espelhar o meu desenho. Então, se eu risco assim, essa casinha vai ficar no meu trabalho de tecido, ela vai ficar ao contrário, tá? Então pensa, se eu quero a casinha para esse lado, na hora que eu for riscar no termocolante, eu vou riscar tudo do avesso, tá? Que é do direito, tudo do avesso. Esse é um detalhe também que a gente tem que lembrar. Eu vou riscar tudo do avesso. Se eu quero pro outro lado, para esse lado aqui, que é o contrário, né? Eu risco do lado que tava, tá? Esse é só um pequeno detalhe pra gente se lembrar, porque agora, para uma casinha, para uma sabonete, isso não faz a menor diferença. Mas quando você vai aplicar uma palavra, um nome, aí isso faz total diferença. Por quê? Se ficar no sentido ao contrário, eu não dou leitura. Imagina, Nana, o A até que tá mais ou menos fácil, mas imagina que eu for aplicar Eudenir, né, Eudenir, que tá aqui na nossa live. Se eu escrever Eudenir de trás para frente, ou as letras todas espelhadas, talvez eu não consiga fazer a leitura do seu nome. Então, a gente tem que sempre pensar que quando a gente vai aplicar, vai riscar o termocolante, eu tenho que riscar esse termocolante ao contrário, no espelhado, né? Então, por exemplo, eu vou espelhar, escrever o N de Nana, eu vou colocar o N espelhado no termocolante para que ele fique no direito na nossa peça. Então lembra que toda vez que você for riscar o termocolante, tem que ter esse pequeno detalhe. Depois que você fez tudo isso, você fez os seus moldes, você riscou seu termocolante, daí você escolhe os tecidos e aí é a hora de soltar a criatividade, né? Você escolhe os seus tecidos e faz as suas aplicações com ferro sem vapor, com ferro seco, mais ou menos uns 10 segundos.
E daí a gente pode até fazer uma aula para aplicar e casear depois, né? Porque a gente tem que... Existem termocolantes definitivos que você aplica e ele não descola. Normalmente a gente usa esses nacionais que a gente precisa de um caseado. Por quê? Ainda que seja definitivo, se você for trabalhar uma peça que lava muito, por exemplo, aplicar num pano de prato, aplicar mesmo numa colcha de criança, por exemplo, a colcha das meninas que sempre está sujando, sempre está lavando. Então, com o uso e com as lavagens sequenciais, é possível que as pontinhas ou pequenas partes descolem. Por isso a gente caseia, para deixar ele mais fixo e também para deixar um charme todo especial. E a gente tem um pontinho especial nas máquinas de costura que trabalham técnicas de patchwork que chama o ponto caseado, que serve para a gente fazer esse acabamento, que é esse pontinho aqui em volta, não sei se dá para ver, em volta do chapéuzinho, em volta... Aqui do avental dá para ver melhor porque é mais claro, ó. Aqui em volta do avental, né? Então você coloca esse pontinho caseado que tá todo charme para sua peça, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Algumas dicas sobre as aplicações e como vocês podem tirar praticamente todos os desenhos que vocês queiram e personalizar ainda mais os seus trabalhos. Lembrando que semana que vem começa nosso aquecimento. Vou deixar no final da semana uma programação inteira de conteúdo para vocês. Compartilha com as amigas esse conteúdo gratuito que eu faço para vocês, para a gente espalhar coisas boas, né? Tem tanta notícia que não vale a pena na internet. Vamos espalhar coisas e compartilhar coisas que façam bem, tá bom? E deixa marcado na sua agenda um compromisso comigo às 8h38 da manhã. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários sobre o que vocês aplicaram ou não aplicaram aí nas suas peças e eu te vejo na quinta-feira com o nosso próximo Mão na Máquina, tá bom? Beijo grande, beijo da Nana e até lá!